comentar com você neste vídeo sobre o confronto entre Botafogo e Palmeiras, né? Palmeiras e Botafogo pela etapa de oitavas de final da Libertadores de América. Este confronto não vai acontecer agora, este é um ponto muito importante que nós devemos abordar, né? O jogo vai acontecer no dia 21 de agosto apenas, né? Ou seja, vai demorar demais. Até lá, as equipes podem ser perfeitamente outras equipes. Aí há algo preocupante em relação ao Botafogo, por certo, que o Palmeiras muda muito pouco, né? E o Botafogo ainda é uma equipe que, a despeito de todas as mudanças que ocorrem no clube, e mesmo no futebol da equipe, né? O Botafogo ainda vive um estágio bastante incipiente, né? É muito inicial, muito novo, né? Tudo que a gente vê hoje no Botafogo é algo ainda muito novo. Nós não sabemos, por exemplo, como é que vai ser na janela de transferência, jogadores que poderão chegar, jogadores que poderão sair, qual vai ser o peso que, o impacto, né, que essas saídas e chegadas podem acontecer, pode fazer acontecer no jogo do Botafogo, né? Pode, né, evidentemente, fazer algo de muito positivo no jogo do Glorioso, pode também, claramente, né, fazer algo de estabelecer algo de negativo no jogo, na qualidade do jogo do Glorioso. Nós não sabemos, né? Neste caso, o Palmeiras tem uma certa vantagem, porque o Palmeiras muda muito pouco. O Palmeiras tem, por exemplo, a chegada de um grande jogador, que é o Felipe Anderson, né? Se o Felipe Anderson não chegar muito bem, se ele demorar para engrenar, por exemplo, a despeito de ser um grande jogador para o Palmeiras, um grande reforço, ele pode perfeitamente ir para o banco de reservas, né? O Abel não vai pensar duas vezes em mandá-lo para o banco de reservas, deixá-lo no banco neste confronto contra o Botafogo. Então o Felipe Anderson, nesse sentido, tem até uma pressão para dar certo rapidamente, né? Agora, a questão é que com o Felipe Anderson ou sem ele, né, tem algo muito já estruturado no Palmeiras e já há muito tempo, e isso vai mudar muito pouco, né? O Palmeiras já está com a comissão técnica há muito tempo. É muito importante que você que torce para o Botafogo entenda isso aqui. Eu não estou falando de favoritismo de Palmeiras, não. Né? Vou tocar num ponto ainda sobre quem é favorito aí para esse confronto. Não estou abordando isso ainda. As minhas palavras iniciais não vão sinalizar para você que eu acho que o Palmeiras é favorito ou que o Botafogo seja o favorito ou, enfim, nada disso, né? Eu estou falando apenas de uma questão muito lógica, né? Temos hoje um Botafogo cujo projeto de SAF é algo novo, né? No Glorioso temos também um técnico que está há pouquíssimo tempo no comando da equipe. Eu falava para os torcedores do Botafogo, lembro-me que estive na live do Anderson Mota, eu falava naquela ocasião de que os torcedores, independente de como seriam as coisas, o torcedor e a torcedora do Botafogo veriam os sinais já nos primeiros jogos do que seriam o trabalho do Arthur Jorge, né? E acho que só tende a melhorar. O Botafogo hoje é uma das equipes que mais me agrada, né, de ver jogar. E eu confesso até muita satisfação mesmo de ver o Glorioso dentro de campo atualmente, né? Eu me recordo sempre, sobretudo quando vem as grandes vitórias, dos momentos de dificuldade. Então, dito tudo isso, né, precisamos falar o seguinte, pontuar o seguinte, né? Tudo que neste momento está acontecendo no Botafogo ainda é muito novo, né? E ainda precisa passar por etapas, por desafios, né, impostos pela realidade do futebol, né? Etapas e desafios, né, que o Botafogo superou apenas em parte até o momento, né? O que a gente vê no Botafogo hoje de muito interessante, né, enfrentou ainda apenas uma etapa de todos os desafios que o futebol tende a impor para um projeto novo de jogo e também um projeto novo de clube, né? Então pode ser, por exemplo, que melhore muito, né, em relação ao que está acontecendo agora. Isto é muito possível. Acho até que é bem mais possível de acontecer justamente essa questão do que o contrário, né? Contudo, não podemos descartar que a coisa se estacione, né? E se estacionar, não sei se é necessariamente tão ruim assim, não podemos também descartar o fato de que pode perfeitamente cair um pouco a qualidade do que está sendo feito. Tudo é possível no futebol, né? Nesse sentido, existe sim uma vantagem para o Palmeiras em que, em virtude da comissão técnica que está há muito tempo no comando da equipe, ela consegue lidar, né, com os desafios impostos de uma maneira muito mais tranquila. Por quê? Porque desafios parecidos já foram impostos para o Palmeiras em outros momentos. Então há know-how, né, para lidar com essa situação, enquanto falta justamente isso, o know-how para o outro lado, para o Botafogo, né? Então vamos lá. Portanto, é um confronto muito difícil para o Botafogo e muito difícil também para o Palmeiras, né? Porque se o Palmeiras, com seu modelo de jogo, coloca problemas para o Botafogo, né? O Palmeiras é uma máquina da competitividade, né?
e eu vou falar daqui a pouco sobre o que está acontecendo com o jogo do Palmeiras agora, para você que torce para o Botafogo em especial, né? Se o Palmeiras é essa máquina da competitividade, o Botafogo é aquela equipe, né, que respira ares de adolescente, né? Aquela vontade, né? Aquele sangue que pulula nas veias, nas artérias dessa equipe do Botafogo, parece que pululam com muito mais veemência, né? Lembra muito aquela adolescente cheio de sonhos e com a capacidade enorme de poder conquistar muita coisa, né? Com uma fúria, né, imposta ali a tentativa de conquistar algumas coisas, né? Aquela percepção de que o mundo é todo possível de ser conquistado, né? Que se não for possível conquistar o mundo inteiro, eu conseguirei pelo menos pegar parcialmente um pedacinho desse mundo, um pedacinho dessa realidade e tal. Isso é o que passa muito pelas emoções dos adolescentes, né, que acham que sempre vão ser grandes conquistadores, que acham que a sua vida, na sua vida pode sim ter enormes conquistas, grandes conquistas, enfim, essas coisas todas que fazem muito bem, inclusive, para o adolescente, né? O Botafogo é isso? Não, eu estou falando que o que há de novo no Botafogo ainda está no estágio de adolescência, para o bem ou para o mal, e evidentemente que isso traz muita coisa boa também, e não só coisa negativa, e acho que isso é perigosíssimo para o Palmeiras, muito perigoso, né? O fato do Botafogo querer demais, e querer muito, e acreditar demais na possibilidade das suas conquistas, isso impõe sim para o Verdão um problema muito grande, porque pode atribuir para o Botafogo um tipo de determinação, né, bastante relevante, né, que pode acionar o protagonismo nesse clube que, não nos esqueçamos jamais, é um dos gigantes do futebol mundial. Não é carioca, não é brasileiro, não é sul-americano, não é latino-americano, é mundial, tá? O Botafogo é um gigante do futebol mundial. O Palmeiras também é, né? Mas o Botafogo vivia aí um certo momento de queda, né? Um anjo caído, digamos assim, durante muito tempo, em virtude até das gestões muito ruins que aconteceram no clube, né? Então, o que ocorre é que quando você mexe com esse gigantismo, quando você consegue acionar o que é muito grande no clube, que estava adormecido, ora, podemos aí estar falando de algo bastante significativo, e é perfeitamente o que pode acontecer. Então o Botafogo chega a uma etapa de oitavas de final de uma competição que há alguns anos atrás os torcedores nem supunham que a equipe poderia até participar em virtude do que era o Botafogo há uns 5 anos atrás, por exemplo, uns 4 anos atrás, né? O Botafogo chega a essa etapa, né? Então chega com muita fome, gente, chega com muita vontade, chega com vontade, inclusive, né, de tentar mascarar o que foram os anos aí de fome, digamos assim, né? Mascarar o que foram os anos de decepção, de frustração. E este movimento, isto é muito interessante, não é um movimento da equipe, é um movimento dos profissionais que estão no clube, independente de serem novos ou não. E é um movimento, sobretudo, da torcida do Botafogo. E qual é o problema aí? O problema é que você percebe que se a conexão se estabelece entre torcida e tudo isso que está no clube, a situação fica muito difícil realmente para qualquer adversário, porque o Botafogo tende a crescer bastante, tende a virar uma potência dentro de campo. Este é o grande problema que o Botafogo oferece para o Verdão, né? Então, por um lado, nós temos a maior máquina da competitividade do futebol da América Latina, né? Por outro lado, nós temos um time com uma vontade enorme, gigantesca de ganhar, e com um trabalho sendo muito bem elaborado pelo técnico português Arthur Jorge. Muito bem elaborado mesmo. Desde o primeiro sinal, desde o primeiro jogo, a gente percebe que o Arthur Jorge já assina por muita coisa que acontece hoje na equipe do Botafogo. Bem, se olharmos para o jogo do Palmeiras, a gente vai perceber que há sim uma crise nesse jogo do Palmeiras, né? E este é, na verdade, um problema? Sim, este não deixa de ser um problema. É esse Palmeiras que, em alguns momentos, gera até um grande tédio nos seus torcedores. Esse Palmeiras que gera uma frustração em alguns momentos nos seus torcedores. Esse Palmeiras que, em alguns momentos, gera uma certa bronca, né, sobre a comissão técnica do Palmeiras. Esse Palmeiras é, sobretudo, sabe o quê? O Palmeiras. Porque este Palmeiras, né, que hoje tem ali uma certa crise no jogo, é o mesmo desde o começo da gestão do Abel. Em vários momentos, mesmo nos grandes momentos do Palmeiras, tivemos esses pequenos momentos em que as coisas não funcionaram. O fato é que, na hora H, né, essa equipe costuma acionar, nem sempre, mas na maior parte das vezes, costuma acionar o elemento principal da sua essência, da essência do seu jogo, a competitividade.
né? A gente tem no Palmeiras uma equipe que tende nos jogos mais complicados, maiores, tal, a acionar uma intensidade impressionante, brutal, inclusive no sentido de tentar ter o controle do jogo, tentando, inclusive, controlar o seu adversário lá no seu campo de defesa, no campo de defesa do adversário, né? Impondo ali com bastante veemência, uma intensidade para tentar a construção, buscar a construção dos gols, né? Então é uma equipe que tende a buscar a solução dos jogos já no começo, quando faz um gol, busca fazer o segundo, ainda que seja 10, 15, 20 minutos do primeiro tempo, se já está com gol, tenta buscar o segundo gol, se tem 2 gols com os 30 minutos, tenta fazer o terceiro gol. Então esse time do Palmeiras às vezes se apresenta dentro de campo quando a equipe do Verdão está em grandes decisões contra grandes adversários, né? É como se o Palmeiras entendesse que precisa fazer esse jogo, porque na verdade o adversário pode crescer bastante e colocar ali problemas. Justamente o Palmeiras, que em outros muitos momentos é a equipe que, de certa forma, né, tenta tirar do jogo os movimentos do jogo, tenta tirar de dentro de campo os acontecimentos do jogo, tenta fazer com que o nada se estabeleça, porque quando o nada se estabelece, é também o Palmeiras que tende a levar vantagem. O grande exemplo disso foi a final da Libertadores, a primeira Libertadores conquistada pela comissão técnica dirigida pelo Abel, né? Naquela final contra o Santos, né? Em que todos os movimentos, os acontecimentos do jogo foram retirados de dentro de campo, né? Então o Palmeiras se preocupou muito em anular aquele que naquela época era um grande jogador, estava muito bem, que era o Marinho, né? Naquele time do Santos, né? Era como se a comissão técnica do Palmeiras entendesse que se aquilo acontecesse, se o nada se processasse em campo, o Palmeiras levaria vantagem, e foi justamente o que aconteceu. Então esse Palmeiras é um time que tende a ganhar, né, quando as coisas não acontecem, tem know-how, tem vitórias, né, que construíram a confiança nesse tipo de postura. Esse Palmeiras é também uma equipe que, quando precisa ser protagonista, buscar o protagonismo, tende a fazê-lo da melhor maneira possível. Numa situação ou noutra, temos o elemento da competitividade presente nesse time do Palmeiras. Por isso é uma máquina que, quando você acha que está totalmente caída, ela pode se levantar. Foi assim na temporada passada do Campeonato Brasileiro, em que aparentemente nenhuma equipe queria ganhar absolutamente nada, né? O Botafogo parecia no certo momento que já não queria mais ganhar, né? Pela maneira como as coisas estavam se estabelecendo. Claramente que isso aqui é apenas uma impressão que não tem muita correspondência em relação ao que era a realidade de fato do Botafogo. Sim, havia uma necessidade de ganhar, mas havia uma dificuldade enorme, né, para conseguir estabelecer as vitórias necessárias que levassem o Glorioso ao título. Naquele momento você tinha o Flamengo, que estava estranho também, você tinha um Corinthians, né, submerso ali em processos terríveis, né, dos quais ainda não saiu. Você tinha o Galo, né, sofrendo com a crise do jogo do Filipão. Você tinha os adversários ali numa situação muito complicada. Então tudo, assim, parece que ninguém, né, de certa forma, né, entre aspas, queria ganhar. E nesse contexto, quem é que ganha? O Palmeiras. Então o Palmeiras, num certo momento, se levantou e acabou ganhando o título brasileiro. Se você olhar para a campanha do Palmeiras, você vai perceber que ela não foi, mas nem de perto, uma campanha tão importante, interessante, relevante e vencedora como fora em outras campanhas do Campeonato Brasileiro. Mas foi o suficiente para a equipe conseguir o título. Então este Palmeiras é muito perigoso. Então o que acontece? Um problema para o Botafogo é quando o Palmeiras não está bem, nós não sabemos que tipo de Palmeiras vai se apresentar para o jogo. Se é o Palmeiras que não está bem, se é o Palmeiras que vai conseguir reagir. Porque se for o Palmeiras que vai conseguir reagir, né, ele vai realmente buscar o protagonismo. Se for o Palmeiras que não vai conseguir reagir, nesse jogo em que o nada parece não acontecer, também muitas vezes pode levar vantagem. Então para mim, com Felipe Anderson ou sem Felipe Anderson, por exemplo, não dá para saber o que vai se apresentar em campo, que tipo de Palmeiras vai entrar dentro de campo. E este é um problema que o Palmeiras coloca para a comissão técnica dirigida pelo Arthur Jorge, né? É o desconhecido. Né? O Palmeiras, curiosamente, paradoxalmente, né, embora a gente olhe para o jogo, a gente não perceba muitas coisas acontecendo, o Palmeiras é uma das equipes mais imprevisíveis, né, que temos no futebol brasileiro. É uma daquelas equipes mais difíceis da gente entender o que ela é propriamente e o que ela pode ser. É difícil entender o que ela é porque é muito complicado de entendermos o que ela pode ser, sobretudo no jogo, sobretudo em uma partida em especificamente do futebol, da competição que o Palmeiras esteja disputando. Então, por um lado, nós temos esse adversário que é uma máquina não somente da competitividade, mas também é o exemplo máximo da imprevisibilidade. Do outro, a gente tem uma equipe hoje que tem talvez os melhores ajustes, né, dentre todas as equipes do futebol
brasileiro na primeira divisão. Né? A gente olha para o que acontece hoje no Galo, é sensacional, o Botafogo, contudo, está acima do Galo nos ajustes que o Arthur Jorge já conseguiu colocar na equipe. A gente olha para o Inter, que poderia ser uma máquina também na atual competição, e o Inter não está nada bem neste momento com o Codê. A gente olha, né, para outras equipes como o São Paulo. O São Paulo do Zubeldia pode até ficar, ainda pode ficar melhor até do que o Botafogo neste momento, contudo. Os problemas que o Zubeldia ainda tem de resolver são muito complicados. Eu acho até que ele tem condição de superar todos eles, mas neste momento o Botafogo apresenta mais ajustes até do que a equipe do São Paulo. A gente olha para a equipe do Bahia, que é uma equipe sensacional, por exemplo, né, que me dá muito gosto de ver também. A gente percebe que muitas coisas estão acontecendo, mas há problemas ainda. Há uma contradição, há um paradoxo no jogo do Botafogo. Desculpa, do Bahia, né, que é aquela questão de um time montado para ter o controle, para ter a posse de bola, muitas vezes consegue se dar bem quando não tem a posse de bola, né? Porque o elemento da velocidade parece que corrompe a todos, né? Sequestra a todos lá no Bahia, e este é um paradoxo que a comissão técnica dirigida pelo Rogério Ceni vai ter que resolver, de tal sorte que eu diria para você que o Bahia, que está muito bem no Brasileirão e tem condição até de ganhar o título, neste momento ainda não apresenta o nível de ajustes que essa equipe do Botafogo apresenta. Então, o que a gente percebe no Botafogo hoje é que, a despeito de ter ali algumas necessidades, né, o Botafogo consegue, com o time que tem, fazer muito a diferença. Claro que a gente olha para o meio de campo, entendemos que precisa ter ali um outro Carlos Eduardo, né? A gente precisa ter um outro meio campista. Eu não acho, por exemplo, que o Romero seja de confiança ainda, porque a despeito de, num ou no outro jogo, ele ter mandado muito bem, é um jogador com atitudes ainda muito estranhas, né? Eu acho que o Botafogo precisa se comprometer com a busca de um meio campista que possa ser diferenciado, né? Para ajudar, né, esse trabalho do Arthur Jorge. Mas sem esse jogador, esse Botafogo hoje apresenta um nível de ajustes, né, que chega a ser assustador. Por isso eu diria para você, Jorge Novaes, pergunto para você, quem é favorito para conquistar essa vaga? E eu respondo para você, nenhuma das equipes neste momento tem favoritismo para conquistar essa vaga. Nem o Palmeiras tem esse favoritismo, né? Nem o Botafogo tem esse favoritismo. Eu acho que, neste caso, temos talvez o melhor confronto das oitavas de final da Copa Libertadores de América. Vai vencer realmente quem estiver melhor. Não dá. Não dá. E eu não me arrisco, não é por falta de coragem, não é por ficar em cima do... Não. Pelo que eu vejo, eu diria para você, realmente não dá para apontar favorito neste confronto. Por quê? Porque as duas equipes, qualquer uma dessas duas equipes, pode perfeitamente passar de fase. O que eu digo neste caso é que aquela que passar de fase vai passar muito fortalecida, com um perfil enorme, né, e que vai gerar um susto, né, uns arrepios, inclusive, no seu possível adversário de quartas de final. Neste caso, eu vejo uma vantagem aí até para o Botafogo. Porque se o Palmeiras passa, o Palmeiras vai passar muito fortalecido, mas vai ser aquela equipe fortalecida que passou, sabendo perfeitamente que isso poderia ser possível. Ora, porque já estivemos nessa posição antes, né? Então, esse tipo de classificação vai impactar bem menos no Palmeiras no sentido de promover um perfil vencedor do que no Botafogo. Neste caso, eu diria, passando o Palmeiras, evidentemente que o Verdão vai ser um terror para qualquer adversário nas quartas de final, né? Mas lá no Palmeiras, esse tipo de classificação talvez não mexa tanto com os ânimos e com o perfil da equipe do que essa classificação lá no Botafogo. Então, neste caso, passando o Botafogo vai passar muito, muito poderoso para etapas de quartas de final. Passando o Botafogo, contudo, ou passando o Palmeiras, eu diria para você que passa para as quartas de final, talvez o grande favorito para conquistar a Libertadores de América. Tá bom, gente? É isso. Gostaram da análise? Se você puder, deixe um valeu demais para dar uma força aqui para o meu trabalho. É muito importante, ajuda demais no trabalho. Você não tem noção. Ah, Josa, eu mandei aí, eu vou mandar R$1, como é que eu vou te ajudar? Ajuda, você não tem noção como ajuda muito. Tem gente aí, né, que tá mandando valores muito pequenos e tá ajudando muito. Aciona muito, né, o canal no motor do YouTube, né, no mundo do YouTube, quando você manda um valor ainda que muito pequeno. Então, se você realmente puder, deixe um valeu demais, que ajuda demais aqui no trabalho, tá bom, gente? Também vou deixar aqui o Pix, né, no comentário fixado, caso você possa e queira ajudar, né? Tem gente que tá mandando um Pix aí de 24 centavos, né, 69 centavos, eu não sei porquê, né, tô fazendo isso, né? É muita sem vergonhice, né? Ainda assim, ajuda demais, né? Ah, eu só tenho 24 centavos pra mandar. Manda, tá tudo muito bem, né? Agora é curioso que o cidadão, o que passa na cabeça do ser humano, né? Mandar 24 centavos ou 69 centavos. Por que será?
né? Responda você aí. Mas mande um Pix, ainda que seja para tirar onda aqui deste produtor de conteúdo. É isso, meus amigos, é isso.